Tá me ouvindo? Perfeitamente. Olá, estou aqui para apresentar um novo canal de entrevistas da CIA, Conexão com o Futuro, um novo meio e um novo formato digital de produzir conteúdo. Vamos falar sobre empreendedorismo, saúde, educação, economia, sustentabilidade, enfim, a ideia é trazer entrevistados e personalidades que possam contribuir para o nosso dia a dia, na tomada de decisões e para tornar o nosso tempo mais produtivo. Conexão com o Futuro será um espaço para trocar ideias, compartilhar informações, gerar resultados e conectar pessoas e suas histórias. Fique ligado nas redes sociais da CIA para não perder as edições do Conexão com o Futuro. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje teremos mais um bate-papo do canal Conexão com o Futuro, um espaço criado pela CIA para trazer até vocês informações atualizadas, conteúdos inspiradores e histórias de sucesso e superação, sempre com o objetivo de agregar e compartilhar conhecimento. A ideia é que nosso bate-papo seja bem interativo, vocês poderão participar com perguntas ou comentários nas páginas do Facebook da CIA Araras e dos nossos parceiros, o Beto Ribeiro Repórter e Notícias de Araras, que transmitem aí ao vivo junto com a gente. A live também está sendo compartilhada na página do Facebook do Senai de Araras. O nosso entrevistado será o Devani Juarez, coordenador de relacionamento com indústrias e comunidade do Senai Araras. Profissional com 21 anos de atuação em gestão e consultoria de empresas, com especialização em gerenciamento de inovação e MBA em gerenciamento estratégico de negócios. Formado em administração de empresas e engenharia mecânica. Experiência em projetos, implementação e startups de linhas de montagem de produtos mecânicos e eletromecânicos. Gerenciamento de equipes e atendimento de coaching para a mudança cultural da empresa. Bom, vamos lá. Boa noite, Devani. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Espero que todos que estão nos assistindo agora possam aí se beneficiar com toda a sua expertise. Boa noite, Patrícia. É um prazer muito grande estarmos juntos aqui na Conexão com o Futuro, né? Também a todos que estão conectados conosco nesse momento e outros que terão a oportunidade também de terem esse contato, terem essa oportunidade realmente de
olhar e visualizar isso que nós entendemos aqui, que vai virar uma ferramenta de consulta para todos, talvez um guia de consulta mesmo, né? O nosso diretor do Senai de Araras, professor Barreto, também está conosco hoje, os coordenadores da escola, o professor Eduardo, o professor Fernando, todos eles estão na expectativa de que a gente traga muito ganho para as pessoas aqui em Araras e também na região como um todo. Uma das grandes vocações, inclusive, do Senai de Araras é esta área comportamental e essa preocupação que o Senai tem, o Senai Nacional, o Senai em São Paulo, em atendimento individualizado e fazer com que as pessoas realmente tenham o perfil adequado e aproveitem muito bem as oportunidades do trabalho que a gente tem aqui em Araras, inclusive. Muito obrigado mesmo, Patrícia. Que ótimo! E dando início, então, ao nosso bate-papo, eu gostaria de que você conceituasse o que é empregabilidade, o tema da nossa live. É um termo mais moderno, agora que tem sido bastante utilizado, né? Eu me pergunto se eu sou empregável, será que as empresas têm interesse em mim? Esse termo, ele tem a ver com os conhecimentos, tanto técnicos quanto comportamentais desses profissionais. E o que garante a empregabilidade, né? Alguns de nós estamos nos perguntando isso. Qual é o meu grau de empregabilidade? Quando a gente fala isso, dá para entender que eu posso ser menos ou mais empregável. Claro que isso está relacionado com a minha experiência de mercado, com a sua experiência de mercado, com o seu nível de educação. Olha só que interessante, Patrícia, com o interesse em aprender. Eu estou entrando em um outro campo agora. Com a flexibilidade, com a capacidade de inovar, com a visão estratégica que as pessoas têm. Então, isso pode gerar um destaque muito grande para os candidatos. E como é que nós chegamos até aqui? Nós tivemos muitas revoluções para chegarmos até aqui, e essas revoluções causam mudanças, geralmente, no perfil das pessoas. Uma notícia interessante, inclusive, que me chamou muita atenção, e foi divulgada nas mídias recentemente, que o Brasil gerou aqui nesse terceiro trimestre 697 mil empregos. Aí eu pergunto, quem são as pessoas que vão ocupar essas vagas? Será que eu sou empregável? Será que o mercado tem atração por mim? E isso é muito importante, nós teremos a oportunidade de arrazoar isso. Interessante, Patrícia, dentro desse contexto da tua pergunta, Harvard fez uma pesquisa há algum tempo e eles identificaram que 98% das pessoas na população não sabem realmente o que querem da própria vida. Eles vão seguindo simplesmente os passos dos outros. Isso é assustador. Diante disso, a gente acaba se perguntando, será que esse perfil de pessoas são empregáveis? E é sobre isso que nós vamos tratar. Perfeito. Então, entrando dentro dessa empregabilidade, aprendizado do nível técnico, como é a receptividade do mercado para esse profissional? Olha, Patrícia... É importante hoje? É muito importante. E a gente tem que olhar como está estruturada, inclusive, a educação brasileira. A gente pode observar que nós temos a educação infantil ali dos 0 aos 5 anos, o ensino fundamental até os 14 anos, a partir do sexto, né, dos 6 anos, e nós temos o ensino médio dos 15 aos 17. E a gente pode até colocar um diagrama para mostrar um pouquinho dessa estrutura, para as pessoas poderem visualizar e eles verem o que acontece, porque de um lado eu tenho a estrutura educacional brasileira, de um outro lado eu tenho o mercado de trabalho, e eu tenho que fazer essa correlação sempre, eu tenho que pensar nisso, porque a minha escolha profissional ela tem que ser certa. Diante dessa estrutura aqui, eu pego a formação de ensino médio, o ensino fundamental, olhando nesse diagrama, você percebe que eu saio ali para cursos de formação inicial e continuada, a partir dos 14 anos. E aí eu vou para os cursos de especialização, aperfeiçoamento, qualificação profissional, que são aqueles cursos de 160 horas ou mais, e cursos de iniciação profissional também. E note do lado direito, nosso lado direito, uma pirâmide, ela representa o mercado de trabalho. 80% a demanda que o mercado de trabalho representa está nesse perfil. No curso técnico eu tenho os demais 15% que essa setinha indica. E as graduações, o ensino superior, representam 5%. O que significa isso? Se toda a massa pensar em fazer cursos de graduação ou pós-graduação e eles forem entrar no mercado de trabalho apenas com essa qualificação, é muito provável que eles tenham um leque muito difícil, porque o mercado de trabalho absorve muito mais os 80% que estão na base, os 15% do curso técnico que nós estamos falando. É importante nós entendermos isso, porque muitos jovens hoje têm feito uma má escolha
na medida em que eles escolhem entrar diretamente num curso universitário sem ter essa base que o mercado de trabalho consegue assimilar. É importante tomar a decisão correta. Por isso, a pergunta é muito forte, né? Como é que eu estou escolhendo a minha profissão? Muitas profissões, inclusive de nível técnico, dão um balizador até mesmo salarial, Patrícia, que concorrem em patamar de igualdade. Isso, exatamente, diferenciado. Concorrem em patamar de igualdade até com cursos de graduação. Então, é muito importante que a comunidade no todo perceba esse diagrama, né? Acredito que a gente pode deixá-lo como modelo, né? Então, é um processo de aprendizado. Muito bom. Então, dentro disso, quais seriam as profissões de maior demanda? E a inovação, ela está inserida nessas profissões? Automaticamente ela já é o requisito básico? Sabe que, às vezes, nós notamos que as pessoas esperam uma reportagem ou uma propaganda na televisão, ou sair no jornal, como é que está o município onde ela vive, né? Mas eu e você, todos nós, as pessoas que nos ouvem agora, que nos assistem, têm a oportunidade de acessar, por exemplo, um BI, Inteligência de Negócio, do próprio MTE, que foi criado, isso se mantém, apesar da estrutura política ter mudado um pouquinho, né? Para eles acessarem o perfil dos municípios, né? E a gente pode colocar até na tela para as pessoas poderem copiar e fazer essa consulta. E a gente vai começar a enxergar qual é o perfil do município onde nós vivemos. Nós conseguimos perceber nesse site, que é do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, quais são as profissões que mais têm demanda na nossa região? Quais são as profissões que estão deixando de existir na região? Se você quiser fazer depois em sua casa, aproveite, entre nesse site e pesquise, por exemplo, no nosso caso Araras, você vai entrar na micro-região de Limeira e você vai conseguir enxergar, inclusive, dentro do nosso município, por setor e subsetor. Eu só peço que você faça uma pesquisa ocupacional, como nós colocamos aqui. E você vai perceber, então, quais são as maiores demandas da nossa região. Num recorte muito simples, corroborando, reforçando o que nós acabamos de falar, as profissões que têm maior demanda, alimentadores de linha de produção, vendedores no comércio. Por exemplo, em 2019, nós tivemos só nesses campos aí, alimentadores de linha de produção, 920 pessoas, e vendedores, 794 admissões. Então, à medida que eu sei isso, eu consigo escolher, inclusive, melhor a minha profissão, onde que eu vou entrar. E esse site, Patrícia, tem uma curiosidade, viu? Ele demonstra, inclusive, as faixas salariais de entrada. Então, isso permite que as pessoas tomem uma decisão e enxerguem o que está acontecendo no nosso município quase que em tempo real. Isso ajuda a realmente nós sermos assertivos. Então, daí, eu preciso também ser inovador até em escolher essa minha profissão, no método que eu vou escolher essa minha profissão. Olha que coisa boa para todos nós. Pois é, não são mais suposições, né, Devanira? O mercado está mostrando, né? Tem dados para isso. Exatamente. Vamos lá. E como ter uma carreira consistente diante desse cenário de mudanças e essa exigência cada vez maior pela própria profissionalização? É verdade, né? Como será o mundo nos próximos anos, né? Sim, a grande pergunta. O que a gente tem consciência é que não vai ser do jeito que é hoje, né? E como é que eu vou encontrar a minha oportunidade? Hoje se fala por conta da pandemia, nós tivemos, inclusive, no evento anterior, na Conexão com o Futuro, uma entrevista falando um pouquinho mais sobre o momento onde nós estamos vivendo, e fica muito evidente que nós não estamos simplesmente num novo normal. Esqueça essa ideia, né? É um novo. Eu e você, todos nós precisamos nos antecipar. Se, por exemplo, a gente está transmitindo até mesmo pelo canal do Beto Ribeiro, né? E ele é assertivo. Imagine que um meteorologista, por exemplo, ele diga que vai chover, e a gente confia porque ele falou várias vezes e sempre deu certo. Eu e você sairíamos com guarda-chuva. Por quê? Porque estamos nos antecipando, confiamos em alguém. E no nosso caso muito específico agora, nós temos certeza que o padrão de profissionalização ele está mudando. Coisas que não existiam há 5 anos estão existindo, profissões estão deixando de existir. E se a gente conseguir se antecipar, profissionalizando-se, aí sim nós teremos uma carreira consistente. E nós vamos nos aprofundar nisso a partir de agora. Pois é, e aí a gente vem à pergunta, né? Os cursos técnicos do Senai vêm em encontro dessa demanda? Como que a entidade está preparada para absorver essa necessidade? Para vir ao encontro disso?
Sabe, Patrícia, num fórum econômico que nós tivemos recentemente, né, falando sobre o futuro dos empregos, isso chama atenção porque o Senai tem trabalhado muito forte, o Senai São Paulo em especial, né? O Senai São Paulo faz parte aqui da máquina propulsora do país, com essa indústria tão forte que nós temos, e toda a cadeia produtiva envolvendo o comércio, inclusive nós estamos na CIA agora. Sim. 75 milhões de empregos vão desaparecer até daqui a 2 anos. É assustador isso. Aí eu me pergunto, bom, se isso vai acontecer, as pessoas vão ficar sem empregos? Aí que vem a grande novidade. O processo de inovação é tão forte que nós vamos ter 133 milhões de novas vagas, quer dizer, não são mais aquelas anteriores. Então eu preciso ter uma visão técnica, multidisciplinar, colaboração, a preocupação que nós discutimos um pouquinho antes dessa live começar, como é que eu estou em idioma, qual é o meu senso crítico, será que eu consigo analisar as informações? Sou flexível? São questões que agora nós precisamos analisar. E por que isso é tão importante? Por exemplo, uma profissão como cientista de dados. Isso. Coordenador, olha só, coordenador de robótica. Eu estou falando de coisas que o Senai está preocupado já nesse momento e está criando isso com essa visão de indústria 4.0, que não é só uma revolução na vida das pessoas. Aliás, a gente fala que ela vai impactar em todos nós, independente das famílias. Então, isso não está só nas indústrias, ela realmente é uma grande mudança para todos nós. E aí a questão é a seguinte, eu profissionalmente, você profissionalmente, vamos adotar uma postura de colono, que é aquele que chega só depois que alguém já chegou, Sim. ou de bandeirante ou de pioneiro, porque o bandeirante, ele precisa realmente pegar na mão, às vezes o facão, eu digo, né? Ele precisa abrir, ele é o primeiro a encontrar aquele local novo, e todos nós precisamos. É um desbravador. Então, esse é o novo perfil de profissional. E o Senai está sempre preocupado com isso, e nós estamos fazendo isso. Indústria 4.0. Aqui em Araras, por exemplo, nós trouxemos, com base na demanda regional, a vocação da escola trouxe curso técnico em logística, EAD, educação à distância. Técnico em eletromecânica, também à distância. Então, o Senai está muito alinhado às demandas regionais. Programas relacionados à indústria 4.0, desenhando o roadmap das indústrias, dos ambientes, e isso fortalece muito a nossa região. Então, o Senai, em todos os seus cursos, Patrícia, a sua pergunta foi muito boa, ele está muito preocupado em pegar e colocar uma unidade curricular de qualquer curso que seja, que tenha uma capacidade técnica, que tenha os conhecimentos, além disso, alinhado a capacidades sociais, organizativas e metodológicas. Por quê? Porque as profissões do futuro já estão acontecendo agora, e nós precisamos nos antecipar mesmo. Exatamente, eu vi um curso EAD de blockchain. Nossa, eu falei, achei que a gente ia demorar para ver isso aqui, eu vi no folder aí do Senai, né, esse curso. Totalmente atualizado, né? Você sabe, Patrícia, que o logotipo do Senai sempre foi reconhecido, né? Por um curso na área mecânica, elétrica, eletrônica, né? Mas quando a gente vê isso, está se destacando muito mais. O Senai está entrando muito forte nessa área de tecnologia digital. E já tem um conceito muito presente para as indústrias da nossa região. E nós queremos avançar. Afinal de contas, toda a cadeia produtiva precisa disso. Perfeito. Então, vamos falar aí das habilidades que hoje são tão discutidas desse novo profissional, conhecidas como a hard skills e as soft skills. Quais são as características de cada uma e o que diferem esses conceitos? Muito bem. Eu proponho, para responder essa pergunta, Patrícia, que nós analisemos juntos como é que surgiu a pipa. A pipa, o papagaio que as crianças soltam, né? Eu, quando criança, também não era muito bom nisso, mas eu gostava. Meu irmão era muito melhor que eu, né? A pipa, ela surgiu como uma estratégia de guerra e não como uma estratégia de diversão. Isso assusta um pouquinho. Isso aconteceu na China, né? Então, o que as pessoas faziam, né? Eles tinham um exército muito coeso do outro lado e eles queriam conquistar aquele território. Então, o que eles faziam? Eles pesquisavam a comunicação entre eles e eles escreviam, então, o exército inimigo, bilhetes e penduravam nessa pipa e soltavam a pipa lá. Quando os generais viam aquele bilhete, eles olhiam aquilo lá, eram questões controversas entre eles, né? Eles liam e falavam, puxa, mas isso está sendo dito de mim? E eles, por fim, se separavam. Então, aquele exército que era unido, coeso, separado, menos coeso,
menos forte. Então o exército inimigo ia lá e conquistava esse território, conquistava o outro. Mas por que eu fiz questão de citar esse exemplo da pipa? Para criar uma marca mental, neurolinguística. Nós estamos falando disso aqui. A estratégia muito simples aqui foi dividir para conquistar. Eu e você, todos nós, queremos também ganhar novas habilidades. E quando a gente fala de hard skills, eu estou falando mais das competências técnicas, inerentes ao profissional, como a proficiência numa língua estrangeira, a gente falou sobre isso, o manejo de umas ferramentas, a operação de máquinas, e eu estou falando aqui de hard skills. E aí eu entro agora dividindo, né? Eu vou para soft skills. Do que eu estou dizendo aqui são as habilidades subjetivas de um profissional. É importante dar bastante atenção, porque eu, como representante do Senai, junto às indústrias, junto às comunidades, sabe o que eu mais ouço, Patrícia, das empresas e das organizações? Eu contrato pelo hard skills, mas eu mando embora porque ele não se adaptou. Exatamente. Porque ele não tem essas habilidades subjetivas, como a resiliência, a flexibilidade, comunicação, paciência, um senso de liderança, ética. Eu vou citar alguns aqui porque todos nós temos que também dividir o nosso perfil, usando essa técnica da pipa, e ver como é que nós estamos em ética, espírito de equipe, capacidade analítica, como que eu sou em termos de dinâmica, como que eu sou em termos de cordialidade. Tudo isso faz parte desse segundo bloco. As escolas comportamentais, Patrícia, elas não são muito conhecidas. Até então, no mercado, a gente vê muitas escolas técnicas. Nós temos aqui em Araras também muitas escolas técnicas, mas o grande diferencial hoje é esse perfil aqui. No passado, até para precificação de produto, as organizações olhavam para dentro da casa delas, viam que ela tinha gasto, quais são os custos, colocavam um tal de markup, é um termo interessante, né? Que nada mais é o que você queria ganhar em cima do produto e vendia para o mercado. Só que hoje a concorrência está tão grande que não dá mais para fazer isso. Tem que olhar para o mercado, qual é o preço que estão oferecendo um produto similar ao meu. Eu volto para dentro da minha casa e preciso fazer todas essas análises para que eu seja competitivo no mercado. Então, hoje, não adianta falar que eu tenho a melhor tecnologia interna. Ela não é mais um diferencial competitivo sustentado de longo prazo. Não adianta mais dizer que eu tenho, por exemplo, o melhor equipamento. O meu concorrente, ele compra o mesmo. Então, o diferencial sustentado de longo prazo, eu faço questão de reforçar isso nessa pergunta que você me fez, ele está muito mais atrelado ao que eu faço com minha força de trabalho, com a indústria. E eu, dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, dentro de um comércio, qual é o meu perfil profissional? Eu falo isso, sabe por quê, Patrícia? A gente pode até estender um pouco mais essa pergunta, se você me permite. Que eu acho que muito bom. Nós estamos falando de comportamento, né? Exatamente. Ela tem um valor agregado muito alto para quem nos ouve, né? Muitos que estão nos ouvindo, nos vendo agora, já sabem realmente o que é hard skills e soft skills. Eu gostaria só de reforçar, Patrícia, se você tiver aí, temos uma tela do Ministério do Trabalho, a CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações. Temos? Temos aí. Excelente. Muito bem. Está no ar. Muito bem, está no ar, exatamente. Olha que interessante. Eu gostaria que quem está nos vendo agora anotasse ou ficasse com isso depois para consultar, né? Vai ficar publicado no Facebook. Nesse site da Classificação Brasileira de Ocupações, você consegue ver, busca por títulos dos perfis comportamentais, né? Das profissões. E o que você vai encontrar lá, pesquisando nesse site? Você vai encontrar as profissões e o que são, dentro dessas profissões, as habilidades necessárias. As hard skills estão lá. Se você pegar, você pode pesquisar por famílias ocupacionais, né? E você vai entrar dentro e você vai entrar e encontrar a tabela de atividades. O que você vai encontrar lá? A Classificação Brasileira de Ocupação, ela usa o critério de A a Z para elencar as suas atividades. E ela fala por áreas e depois por atividades. Quando você olhar as áreas, você vai perceber que tem as áreas que vão demandar planejamento de trabalho, as competências inerentes ao seu dia a dia. Mas eu quero ressaltar uma bem importante, que é a área Z. O que é a área Z? A área Z, basicamente, são competências comportamentais. Eu estou com um exemplo que eu acabei de puxar aqui, ó. Por exemplo, vendedor, controle emocional, prova de condição física, atenção,
boa reputação, capacidade de se adequar a situações adversas, habilidade sensorial. Olha que interessante. Do que nós estamos falando aqui? Mais uma vez, de um recurso que está disponível para mim e para você, para todos nós, de forma gratuita, para que a gente olhe e tenha condição de, usando esse recurso da pipa, que eu fiz o viés aqui, como é que estão as minhas habilidades, como é que estão as minhas soft skills, as minhas habilidades subjetivas, mas que para mim precisa ser muito clara, porque eu preciso estar melhor do que o dia anterior. Esse profissional vale ouro no mercado, porque ele é muito procurado. Volto a repetir, as empresas estão contratando muitas vezes porque elas precisam emergencialmente de alguém que tenha as competências técnicas. Mas no dia a dia, ela vai perceber se ela mantém ou não essa pessoa, dando o valor diferenciado a ela por essas competências subjetivas. Muito boa essa pergunta, Patrícia. Perfeito. Olha, eu até vou aproveitar esse gancho. Essa semana mesmo eu ouvi um podcast do CEO da iFood, e ele fala justamente isso na contratação. Eles estão revolucionando essa parte de dados, analíticos do novo mercado, né? E ele comenta justamente isso, quando ele vai contratar alguém, e ele faz uma pergunta muito interessante. Ele fala assim, fala para mim o que você define um grande feito seu, o que você fez? Algo que você acha que possa me impactar. E aí ele falou assim, tem um que responde para mim, não, eu passei em primeiro lugar no vestibular. E o outro fala assim, olha, quando eu estava no último ano da faculdade, eu organizei um jogo ali, eu conversei com a polícia para fazer a segurança, eu fui na escola, formei os times, coloquei aquilo na rede social, consegui patrocinadores, fiz o meu troféu. Cara, é esse que eu vou contratar, né? Então, as empresas já estão, o próprio CEO hoje, contando isso, é isso que a gente está vendo. Né? Então, vamos falar dessas competências, Devani. Como exemplificar melhor essas competências desse novo profissional? Muito bem. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Esse está disponível, todos nós conseguimos pesquisar também. A fonte básica é o Fórum Econômico Mundial. Olha o que nós estamos dizendo, hein? O Fórum Econômico Mundial se discutiu esse assunto porque é importante para a economia. Se é importante para a economia dos países, é importante para a economia local, das indústrias, é importante para a economia das famílias também. Então, eu e você fazemos parte de famílias. Preste bastante atenção, por quê? Eu vou citar aqui 10, mas eu vou deixar as 3 para o final, as 3 mais importantes, tá bom? Vamos lá. Nesse fórum de 2020, gestão de pessoas, coordenação, inteligência emocional, muito, muito importante, capacidade de julgamento e tomada de decisão, olha essa que eu vou falar agora, orientação para servir, negociação, flexibilidade cognitiva. Eu deixei as 3 principais para o final. Por quê? Resolução de problemas complexos. No ano anterior, ela estava em 3º lugar, ela foi para 1º lugar. Ou seja, é o que as indústrias, as empresas, os comércios procuram num profissional. Você é capaz ou tem essa habilidade porque ela ocupa o 1º lugar. Isso é definido com uma capacidade de solucionar questões que não estão muito claras para as pessoas, porque o novo é novo o tempo inteiro, então não adianta querer usar o exemplo, a resposta de ontem, porque o problema é novo hoje. Então eu tenho que ser capaz de resolver problemas complexos. Eu preciso ter o 2º item, a capacidade de pensar criticamente, analisar, com franqueza, identificar, fazer extração de dados. Esse é o 2º item. E o 3º é ser criativo. Eu preciso ser capaz de criar novas coisas, novas habilidades em mim mesmo. Eu preciso ter ideias inovadoras. E quando a gente fala de inovação, é interessante que para cada 3 milhões de inovação, aliás, de ideia, uma vira inovação. Quer dizer, uma vai para o mercado, gera renda e melhora a vida das pessoas. E onde é que nós vamos ter 3 milhões de ideias? Nós precisamos de pessoas que usem muito mais o cérebro realmente do que os braços. Aquela questão de mão de obra barata, isso está ficando para o passado, as empresas estão olhando com outros olhos, né? Ninguém mais quer simplesmente a mão de obra de ninguém, as pessoas querem intelecto. De repente, em casa, ele está assistindo um programa, ele volta para a indústria e fala, ou para a empresa, para o comércio dele, e fala, olha, eu vi essa solução, isso aqui dá certo aqui. E isso causa uma mudança muito interessante. Tanto é que as empresas estão em busca de um profissional chamado profissional disruptivo. Que isso. Olha que termo bonito. Aquele que faz com que o atendimento vá para muitas pessoas.
e a tecnologia permite com que isso aconteça. Então, eu só reforço. Resolução de problemas complexos, pensamento crítico e criatividade. Os 3 primeiros requisitos primordiais hoje no mercado. É bom reforçar isso, né, Delane? Muito bem. Dentro disso, você acha que nós, seres humanos, os profissionais, estamos dispostos, estamos mais predispostos a esse conformismo, por estar havendo uma demanda e uma necessidade do mercado, e existe uma carência, está tendo uma demanda e existe uma carência desse profissional. É o conformismo que nos torna mais assim? Como que a gente busca, né? A gente quer buscar autorrealização e se depara com aquele antigo dilema. Minha função é empregável? E se não for, eu devo fazer algo para que eu possa desenvolver uma nova competência? E aí? Muito boa pergunta. Patrícia, sim. Eu vou tentar responder de uma forma que deve causar um impacto em todos os que estão nos ouvindo. Causaria em mim também, tá bom? Uhum. A pergunta que eu me faço para te responder. Um robô poderia fazer meu trabalho melhor do que eu? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Por quê? A automatização já é a realidade, não é uma coisa do passado, né? Aqui no Senai de Araras, recentemente, nós colocamos um programa para fazer testes inicialmente, né? Para fazer matrículas de alunos. Então, ele recebe os dados, né? Isso foi um piloto que nós fizemos inicialmente, mas um robô é capaz de fazer isso, né? Então, se a gente tivesse dado continuidade, um robô faria uma operação que normalmente um humano estaria fazendo. Então, profissões, por exemplo, como telemarketing, os caixas em geral, assusta um pouquinho isso, né? Motoristas, contadores, operadores na indústria, médicos de atendimento, a gente tem máquinas fazendo isso já, né? O atendimento comercial, olha o que eu estou dizendo, a questão de logística, muita coisa já está mudando, professores simplesmente de conteúdo, jornalistas, às vezes o perfil tem que mudar, nós estamos fazendo uma coisa diferenciada, advogados estão preocupados com isso. Porque, biologicamente, o ser humano ele tem uma predisposição para se otimizar ao máximo o recurso. Nosso corpo faz isso o tempo inteiro, né? Nós somos adaptáveis, essa é a verdade, né? E o que dizer dos processos de mudança internas? A nossa cabeça, por exemplo, nesse caso a gente não muda tão rápido assim, mas deveríamos mudar, viu? E isso é assustador porque uma pesquisa recente disse que o conhecimento humano, ele se duplica, ou seja, o que foi produzido até esse momento se duplica em 11 meses, 14 meses, mais ou menos, diz a pesquisa. Eu me pergunto, né? A vida da gente, 80 anos mais ou menos aí, né? Antigamente o conhecimento humano se duplicava em 100 anos, né? Hoje não mais, a cada 11, 12 meses, ou seja, menos de 2 anos eu tenho conhecimento duplicado. Será que isso não deveria causar em mim um incômodo? Por quê? Se em 3 anos, pelo menos, eu não mudei as minhas características, as minhas habilidades, pode ser que eu vou utilizar o termo que você colocou, né? O conformismo. Eu vou ficar numa situação de obsolescência. Olha que crítico que é. E isso pode acontecer com todos nós. Hoje, o ser humano está vivendo 80 anos e boa parte disso produtivo, até por conta das mudanças que nós tivemos, né? Então, e como é que eu estou nisso tudo? Como é que a minha mão de obra está? Porque isso está mudando demais. Nós precisamos estar atentos. O dilema muito presente agora é realmente o uso da inteligência humana. Então, isso deveria causar um certo incômodo em todos nós, né? Eu preciso olhar para mim mesmo e me perguntar, um robô poderia fazer meu trabalho melhor do que eu? Se sim, eu vou precisar focar muito mais agora nas minhas características que são chamadas de soft skills que nós citamos anteriormente. Porque eu não posso esquecer que as competências técnicas estão mudando, novas profissões surgiram. E isso eu tenho que acompanhar. E o Senai está disposto e faz isso com primor, ajudar cada pessoa que nos contata. E faz mesmo. E dentro dessa obsolescência que você disse, a gente pode afirmar que existe, então, hoje profissionais obsoletos no mercado? Bom, podemos fazer até um piloto disso. Como eu pergunto para mim, né, isso. Eu diria que é uma resposta simples. Eu não vou dar uma resposta muito técnica aqui. Se nós ficarmos parados, vamos pensar nesses 3 anos que eu acabei de dizer, né? Nesse espaço de tempo, se nós ficamos parados, eu diria que nós estamos recebendo um rótulo, como um produto recebe, apesar de nós não vermos esse rótulo fisicamente, o rótulo é obsolescência, porque ela é automática. A razão nós já entendemos aqui,
porque estamos no novo, o tempo inteiro as coisas mudam. Assim, do ponto de vista das mudanças, ou de quem avançou, se eu estou parado, na verdade, do ponto de vista dele, eu não fiquei parado. Eu estou ficando cada vez mais para trás. E a gente sabe, Patrícia, até uma visão muito boa, que viver é mais do que estar vivo. Eu gosto de falar isso porque eu sou bastante focado no comportamento, né? Mas às vezes a gente não sabe o que é da própria vida. Um teste muito simples, e eu fizeram comigo, eu descobri isso também, né? E se eu não sei o que eu quero da própria vida, eu não vou ser feliz. Numa palestra uma vez, eu perguntei isso para as pessoas, e uma das meninas levantou a mão e disse, eu sei o que eu quero ser feliz. Todos nós queremos, mas o que é ser feliz? Como se traduz isso, né? Uma ação muito simples, eu gostaria até de propor aqui, se nós tivéssemos a oportunidade de pegar uma folha de papel, eu acho que é um excelente investimento. Eu diria mais, não só uma folha de papel, comprar um caderno. E nesse caderno, em uma folha, escrever 10 coisas que você quer para você, para sua vida pessoal, né? 10 coisas positivas, né? Eu desejo, eu quero, alguma coisa assim, né? Não são coisas materiais, né? Não só focado no ter, porque a gente tem que se preocupar muito com isso, né? O currículo das pessoas, às vezes, tem muito ter, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas o que ele é, de fato? Qual é a capacidade dele de dar resultados em relação àquilo que ele colocou no currículo dele, né? Então, o piloto simples que eu proponho é numa folha de caderno mesmo, né? Escrever 10 coisas que você quer para você. Uma pesquisa recente indicou que se você escrever essas 10 coisas, aliás, a maioria de nós para na quarta ou na quinta, viu? Chega nas 10. ele é um belo exercício. É um belo exercício, né? Ele guardar essa folha, ao final de 12 meses, pelo menos umas 3, 4 ele conquistou. E o exemplo aqui é muito simples. É um processo neurolinguístico chamado foco e clareza. Porque muitas vezes a gente não tem foco e nem clareza do que a gente quer. Agora, se a gente quiser exponenciar esse resultado, é muito simples. Todos os dias, é um exemplo, se você quiser fazer em casa, né? Você pode fazer isso. Faça um investimento na sua vida, né? Um caderno, né? Escreva todos os dias esses 10 itens, vira a página. E no dia seguinte, sem ler a página anterior, escreva novamente 10 itens. Você vai perceber, e eu também já percebi, que muitas vezes o que se escreveu no dia anterior não vai ser o que se escreveu no dia seguinte. Por quê? Porque a gente não tinha exatamente foco e clareza. Mas do que nós estamos falando aqui? De obsolescência no mercado. Então queremos fazer isso com nós mesmos para indicar que nós temos força, determinação, vigor. Eu sei exatamente o que eu quero, eu tenho foco e eu tenho clareza. Faça esse investimento em sua motivação. Essa é uma provocação que eu estou fazendo, aproveitando a sua pergunta, Patrícia. Obrigado, viu? Muito bom, muito bom. Uma lição de casa aí para quem está nos assistindo. Bom, hoje a indústria vive a 4ª revolução industrial, conhecida aí como a indústria 4.0. Eu acho que isso é nada melhor do que o Senai para explicar para a gente se a nossa região está preparada para essa revolução industrial que já existe, já é a realidade, né? Ela não é coisa do futuro, ela é realidade mesmo, né? E como nós falamos antes, ela impacta na vida de todos nós, né? Hoje, quando a gente está falando de revolução, é a 4ª revolução industrial, né? Aliás, fazendo um contexto só para... Eu vou um pouquinho mais longe do que as revoluções industriais, né? Até por volta de 1700, década de 1780, mais ou menos, né? Nós tínhamos uma sociedade que era baseada na força física. Era a sociedade agrícola, né? E nos 100 anos seguintes, até 80, provavelmente, aí, né? Nós tivemos a sociedade industrial. E ela passou por grandes mudanças, né? Inicialmente nós tínhamos a máquina a vapor, depois a energia elétrica, dentro dos processos veio a automação, e hoje a gente fala em conectividade. Mas até então eu tinha com clareza lá a força da máquina. Isso está mudando profundamente. Agora sim, na sociedade atual, quer dizer, quem nasceu da década de 80 para cá já viu um mundo que eu lá atrás eu não conhecia, mudou tudo. E as coisas mudam, a gente, um pezinho nas duas canoas, né, de 80 para um pouquinho antes disso, de repente, aliás, a gente pode ir um pouquinho mais além disso, viu? Em 14, a Primeira Guerra Mundial, e depois em 45, a Segunda Guerra Mundial, elas trouxeram mudanças estruturais, especialmente em 1945. De lá para cá, o mundo é outro. Muitas mudanças aconteceram. E aí veio justamente agora, especialmente depois de 80, essa conectividade. Hoje,
as máquinas se conversam, hoje a gente está falando de inteligência artificial, hoje nós estamos falando de um sistema estruturado, que de um outro lado do país eu consigo saber o que está acontecendo, e um processo produtivo ele é muito mais customizado. As pessoas têm agora a livre escolha de escolher o que ela quer, do jeito que ela quer e como ela quer. E como é que é a resposta da indústria, como é que é a resposta do comércio em relação a isso? É justamente isso que nós estamos vivendo. Eu diria até, Patrícia, aqui, no contexto senaiano, né, que é o renascimento da indústria, num formato que nunca antes a gente conheceu. A digitalização de toda a cadeia de suprimentos. Isso é algo fantástico. Aí eu pergunto, como é que nós estamos para que isso aconteça na prática? Eu estou pronto para tudo isso? Aliás, o Senai está na vanguarda disso, viu, Patrícia? Olha que beleza. Aqui na nossa região mesmo, a gente tem atendido bastante empresas, né? Ajudando as empresas a entender o processo de indústria 4.0. O Senai tem até, dentro de sua plataforma, depois mais para frente, se for oportuno, eu apresento aqui, um programa que mostra, de forma gratuita, inclusive, para as indústrias, o que é esta quarta revolução industrial. Isso é bastante importante. Então, nós vamos aproveitar isso para ajudar as pessoas. Se desejarem, poderão acessar depois o site do próprio Senai, né, do Senai São Paulo, e vão conhecer esses contextos. Esse programa é um programa pequeno, mas ele é EAD, você consegue entender o que é a indústria 4.0, quais são as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Vale muito a pena. Se você é gestor de uma empresa, de um comércio, especialmente, vale a pena você conhecer. Se você está no processo de operação, aproveite e cresça com isso, tá bom? Então, temos aqui a quarta revolução industrial. Muito bom saber disso, é bom até orientando para quem está nos assistindo, e quem assiste, porque essa live fica gravada, as telas que foram apresentadas, esses contatos, esse cenário aí que ele está apresentando, que o Senai oferece para as empresas e para os profissionais, pode entrar em contato, nós temos o WhatsApp aí na tela da CIA também, temos através do nosso Facebook, do nosso Instagram, pode mandar para nós as perguntas que gostaria de ter acesso ao material aí discutido na live, que a gente encaminha para vocês, tá bom? Excelente. Vamos falar o que sustenta essa transformação digital? Quais são os pilares que sustentam isso, Levani? O que é importante a gente saber? Tá, eles não têm uma sequência exatamente, Patrícia, mas a gente pode destacar 3 pilares principais, tá bom? Independente do posicionamento que eu vou colocar aqui, eu diria que um deles, e a gente já conceituou isso muito bem dentro da estrutura do Senai São Paulo, é justamente o core das organizações, seja de uma empresa, de uma indústria. O que é isso, né? Qual é o negócio da empresa? É diferente de produto. Esse é um destaque importante que tem que ser feito. Por quê? Algumas organizações ficam focadas no produto, só que o produto também gera uma obsolescência, né? Até a cadeia produtiva tem mudado nisso. A título de exemplo, só para criar um marco aqui, por exemplo, se você pegar a Copenhague, eu não sei exatamente qual é o negócio deles hoje, mas até 2 anos atrás, a Copenhague produz chocolate, mas o negócio, o core da empresa é presente. Pois é. E faz todo sentido, não faz? Completamente. Isso remodelou toda a cadeia de produção, a cadeia de distribuição, né? Os locais de atendimento são locais diferenciados. Por quê? O negócio dele é presente. A embalagem do produto demonstra isso, né? E isso traz para o produto valor agregado. Então, todo o processo produtivo é mudado por conta disso, né? Um grande parceiro nosso, recentemente, nós tivemos uma discussão, eles fabricam pisos de revestimentos, né? São grandes parceiros. Eles são o 5º maior do mundo, tá bom? Aqui na nossa região. Da nossa região. E o que acontece? Eles fabricam piso e revestimentos. Mas qual é o negócio deles? Depois de uma discussão, saiu, o negócio deles é sonho. Eles trabalham com sonhos. Porque quando alguém está projetando aquele ambiente, o piso, o revestimento, está idealizando, o arquiteto, né? É o sonho de alguém. Então, a pessoa no processo produtivo, na prensa, por exemplo, ali, ele olha o produto e ele fala, isso aqui é o sonho de alguém, eu preciso tratar de forma diferenciada. Então, é uma visão que muda. Então, esse é o primeiro pilar, é entender qual é o core, qual é o negócio das indústrias. E temos o segundo pilar, é a tecnologia. E entendemos aqui, Patrícia, que tecnologia não é só aquilo que a gente fala do computador, não é isso, não é o robô. Tecnologia, fazendo um viés muito importante, é tudo aquilo que facilita a vida do ser humano.
E isso é um meio e não é um fim. Exatamente. Isso aqui é uma tecnologia. Me permite eu enxergar, né? Melhor. A propósito, eu estou precisando dessa tecnologia, viu? Mas, por No meio exemplo, né? Usando o teu exemplo agora, o teu viés, a enxada é uma tecnologia, porque sem ela eu teria que fazer com a mão, né? Então, até uma curiosidade, numa das indústrias que nós visitamos recentemente, um profissional ouvindo uma palestra sobre isso, ele entendeu que a tecnologia, ele trabalha na empilhadeira, e tinha uns bags enormes que ele colocava o garfo da empilhadeira, só que para colocar o garfo da empilhadeira, ele tinha que descer e colocar a alça. E ele, entendendo tecnologia, conversou com o gestor dele, eles fizeram um ganchinho, que ali mesmo do cockpit dele, usando a tecnologia, um ganchinho, ele pegava e alçava a alça do bag ali, né, e colocava ali no garfo da empilhadeira. Isso facilitou a vida dele? Facilitou. Curiosamente, melhorou a produtividade, a competitividade dessa indústria, porque é o uso da tecnologia. Talvez eu estou dizendo de uma forma muito simplista, mas é importante entender o que é tecnologia. Agora, vem um que a gente se foca muito, que é o pilar principal. Ele se chama capital, e é capital porque é capital mesmo, humano. São as pessoas. Este é o grande pilar sustentador da transformação digital ou da indústria 4.0. Até por isso que nós estamos aqui nesse Conexão com o Futuro, falando qual é o meu perfil, qual é o seu perfil profissional e como nós podemos aprimorar isso. Apesar de um pouco assustador, todos nós poderemos fazer isso, só não podemos ficar estáticos, parados. É olhar o que está acontecendo e nós do Senai, volto a repetir, né? Estamos na vanguarda ajudando todos a fazer isso. Então, as organizações já perceberam que o terceiro é o principal pilar, mas é um conjunto. E é muito bom sabermos disso. Tudo junto, né? E essa transformação digital já está aí caminhando a passos largos, né, Devani? Todos os setores, a gente vê que comércio, indústria, serviços, eles devem se adaptar, e agora se discute, inclusive, a evolução social, né? Que afeta diretamente na ponta, que você falou capital humano, e nós estamos falando na ponta, que é o consumidor. Né? Como que funciona esse ecossistema? Patrícia, por coincidência, recentemente o Senai ele promoveu um fórum muito importante sobre economia circular. Ele aconteceu na Finlândia, né? Resultado disso, nós tivemos inclusive um curso novo dentro da própria instituição, que resultou não só no curso, mas no lançamento dessa publicação. É visível para todos? Acho que sim, né? Dessa publicação. Da editora do próprio Senai, né? Design e economia circular. Olha que interessante. Por que economia circular? O modelo industrial, o desenho industrial que a gente é acostumado a perceber, é o habitual, é o que eu e você vemos no dia a dia, né? Ele é linear. Por que linear? Extração, produção, o uso e o consumo e, por fim, o descarte. O impacto disso para o ecossistema, para o meio ambiente, é a responsabilidade de todos nós. A gente fala, inclusive essa publicação torna isso muito evidente, o curso também, eu, você, todos nós somos designers. Todos nós provocamos a criação de alguma coisa, usamos, e todos nós influenciamos nesse processo. Então, quando você tem ali o pré-uso, né? Você pega os materiais, conforme começa a transformar tudo isso, esses processos agregam valor. Aí você tem o uso, sobe no topo da pirâmide, quer dizer, ele já tem um valor agregado. E depois que eu tenho um valor agregado altíssimo, eu tenho o pós-uso, eu destruo todo o valor agregado. Infelizmente, é assim que funciona até hoje. A proposta é uma grande mudança. E esse fórum foi realmente mundial, né? Foi divulgado para todos, o Senai fez questão de fazer isso em massa, né? Mais uma vez na vanguarda. Isso precisa mudar, precisa ser circular. Por quê? Eu tenho sim a matéria-prima, os recursos naturais, aí eu faço um design aqui com recursos renováveis, eu trabalho a manufatura, lá dentro da manufatura eu falo que é uma simbiose, assim como o peixinho palhaço, por exemplo, né, que fica na anêmona e um ajuda o outro, o peixinho palhaço protege a anêmona contra predadores e, por outro lado, a anêmona, ela permite com que ele fique abrigado ali. Essa simbiose precisa acontecer na manufatura, faz parte deste processo de economia circular. E depois eu vou para a distribuição, o consumo, o uso desse produto com compartilhamento, o reuso, reparo quando necessário, não simplesmente o descarte imediatamente, o pós-consumo, em alguns casos descarte, e depois a reciclagem. Mas isso não é mais linear, é um processo circular, que
eu ganho valor. E isso é muito bom para todos nós. Isso permite esse ecossistema. É uma grande mudança para todos nós, mas precisamos embarcar nisso. E eu proponho, inclusive, que as pessoas que estão conectadas conosco, que ficarão conectadas, acessem o Senai mais uma vez, façam o curso Economia Circular. Valerá muito a pena. Que bacana. Um tema aí que está em pauta muito, muito sendo discutido mesmo, né? É importante a gente saber desses conceitos. Que bom a tua presença aqui para poder nos orientar nesse sentido. É uma satisfação. Vamos lá, dentro de tudo isso, como que eu posso saber qual que é meu valor hoje no mercado, Devani? Talvez a pergunta seja para mim agora, né? Eu olhando o meu dia a dia, né? Quanto que eu estaria disposto a pagar pelo meu serviço? É uma pergunta de retórica, né? Mas é bom que cada um de nós reflita nela, pense bastante nela, né? Porque o valor de mercado, ele se dá por uma questão muito simples. Aliás, a gente pode até ilustrar isso, né? Podemos olhar o nosso currículo e verificar quanto que ele é diferenciado, quanto ele tem diferenciação. E aí é simples, o que é diferenciação? Eu olho tudo que o mercado tem e olho o meu. Como eu sou diferente? É claro que eu quero ser diferente na vanguarda, puxando, como você disse, né? Abrindo frentes, sendo pioneiro, sendo inovador. A diferenciação, ela cria, sim, vencedores. E como é que isso pode estar no meu currículo? Volto a repetir, né? O currículo, ele tem que ser mais focado no ser do que no ter. Quais são os resultados que eu estou produzindo? A priori, a ilustração simples que nos ajuda a marcar, a criar uma marca mental, é quanto que vale 1 quilo de ouro e 1 quilo de terra, por exemplo. É claro que o ouro vale muito mais, né, Patrícia? Mas por que ele vale tanto mais se eu pegar uma semente e plantar na terra e plantar uma semente no ouro? Qual Ela que vai se nascer na terra. é óbvio, mas e por que o ouro vale tanto mais? Né? Como tantos outros produtos que a gente tem o commodity e vai para fora, ou algumas pessoas olham de uma forma diferenciada, né? E criam um produto de alto valor agregado. E por que isso acontece? Porque, pelo simples fato de que terra, se eu for ali na esquina e pegar 1 quilo de terra, ninguém vai me pegar, ou ninguém ninguém reclamar, talvez ninguém nem vai perceber isso, né? Num terreno qualquer. Mas se eu pegar 1 quilo de ouro, as pessoas vão perceber. Agora eu me pergunto, o meu valor como profissional no mercado, ele é similar ao valor da terra, ou ele é similar ao ouro, que é raro, é diferenciado, eu não encontro em qualquer lugar? Para encontrar ouro, eu vou ter que garimpar bastante. Então, que tipo de profissional eu sou? Eu sou aquele profissional que se abre ao mercado, que conhece novas tendências, que está se atualizando o tempo inteiro, que alimenta o cérebro com essas informações. Eu faço esse viés porque ele é muito importante, né? Hoje nós estamos numa situação no mundo que é interculturalizado. As culturas são muito diferentes entre as pessoas e nós precisamos entender isso e traduzir em benefícios para nós. Então, eu preciso acreditar no que eu faço nas minhas horas de folga, que eu preciso aproveitar o melhor disso. Como é que eu estou me alimentando nisso, né? Alimentação física define quem eu sou fisicamente. Agora, como é que eu estou alimentando o meu conhecimento, o meu cérebro? Eu preciso fazer coisas, alimentar, estudar, pesquisar, me aprofundar em coisas que vão fazer com que eu seja um profissional raro. Talvez essa seja a resposta à sua pergunta. Como é que eu posso saber o meu valor no mercado? Porque se tiverem muitos que fazem exatamente o que eu faço, eu vou valer exatamente o mesmo que os demais valem. Às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, olha, mas eu queria ganhar mais porque eu trabalho com qualidade. Aí eu diria assim para a pessoa, qualidade é um commodity. Você tem que trabalhar, é uma obrigação, não é? É uma obrigação, pois é. Estamos Qual é o falando seu... hoje do mínimo necessário, né? É verdade, Patrícia. Então, qual é o seu diferencial? Ou seja, de forma clara, respondendo a tua pergunta aqui, como é que você pode saber o seu valor no mercado? Resposta, no que você é raro. Que bacana isso, uma bela reflexão. Sou terra ou ouro? Areia ou ouro, né? Bacana. E Muito bem. como o Senai auxilia o profissional a entender essa vocação? A gente se depara com as pessoas com esse dilema também. Né? Como eu posso entender minha vocação se às vezes eu não sei, nem sei quais são as tendências do mercado, tudo aquilo que a gente já discutiu lá atrás? Muito bem, Patrícia. Talvez nesse ponto o Senai tenha um destaque muito, um diferencial dentro do país inteiro.
O Senai hoje é a maior entidade privada da América Latina inteira, de educação profissional. E é muito importante para nós que a gente forme pessoas para emprego, não para o desemprego. Por isso nós somos focados tanto na vocação, na necessidade das empresas, da região, da cadeia produtiva, porque senão não faz sentido. Talvez, Patrícia, se você tiver um slide do Mundo Senai, eu vou propor para que as pessoas tenham acesso. É gratuito, inclusive, né? Você pode se cadastrar. Está na tela. Muito obrigado, Patrícia, excelente. Esse site do Senai, ele tem inteligência artificial, até nos remetendo aí sobre a indústria 4.0, né? E você vai conseguir, se cadastrando nele, receber orientação profissional, de forma gratuita. O Senai vai indicar, dentro do país inteiro, quais são as profissões ideais para a sua escolha. Você vai conseguir enxergar, aliás, um viés antes disso, né? Eu gosto de usar essa expressão. Dentro desse site, você vai encontrar, nesse momento da pandemia, até mesmo os materiais didáticos do Senai, todos eles disponíveis para consulta. Que bacana. Gratuitamente. O Senai tem como missão, realmente, fortalecer a indústria nacional, torná-la mais competitiva e, olha só, ser um difusor de inovação. E esse site é um exemplo clássico disso. Eu diria, independente da sua idade, se você está entrando no mercado de trabalho, se você já está há muitos anos, aproveite, se cadastre no site e tenha a oportunidade de alavancar a sua carreira. É importante nisso porque isso vai ajudar as pessoas não só a terem resultados produtivos, mas serem felizes na sua carreira profissional. Isso é muito importante. Não é pretensão nossa falar Mundo Senai. Realmente você vai conhecer o Mundo Senai. Aqui no estado de São Paulo nós temos 92 escolas fixas, sendo nossa cidade, Araras, privilegiada. Nossa escola, o Senai de Araras aqui, Patrícia, nós temos uma área de 30 mil metros, de 13 mil de construção física, com 3 blocos de tecnologias dentro da escola, né? É importante que as pessoas de Araras venham, nos visitem, conheçam isso, né? Por conta da pandemia, nós temos algumas restrições, mas a gente combinando isso é possível, as pessoas estarão conosco. O Senai está aberto a qualquer pessoa, né? Outro dia me perguntaram, mas o Senai tem curso para pessoas com algum tipo de deficiência? Quais os cursos? Falei, todos os cursos, porque o Senai está aberto a isso, porque nós temos no país inteiro algo que a gente chama de Mundo Senai. Então eu faço questão de reforçar esse site porque aprenda, evolua e encontre. E esse site vai ajudar a todos. Tem bastante perguntas, mas elas realmente funcionam. A inteligência funcional por trás disso funciona mesmo. Então, eu acredito que as pessoas podem aproveitar muito para entender a sua vocação e o Senai consegue ajudá-las nisso. Muito bom mesmo. A gente até esteve aí num evento junto com o Senai, tivemos a oportunidade de várias vezes conhecer e a gente se encanta. É um convite, eu reforço para a população de Araras e região conhecer. A gente não imagina a infraestrutura que tem ali, todos os equipamentos já tudo focado para essa indústria 4.0, né, Devani? Ficamos encantadas. Por isso surgiu, inclusive, a nossa live. A Vera está aqui nos assistindo, ela assina embaixo. Eu quero mandar um abraço para ela, que ela incentivou muito a gente nessa live, nesse trabalho aqui da CIA. Tem dado um apoio, um suporte muito grande para a gente poder correr atrás disso e levar esse conteúdo que vai ficar gravado. Eu acredito que muitas pessoas poderão se beneficiar dessa nossa conversa. Mas eu ainda gostaria de fazer algumas perguntinhas antes de a gente finalizar, apesar do nosso tempo estar acabando. Como que você acha que o mercado de trabalho está receptivo para as mulheres em relação à contratação, a cargos de liderança? Verdade, Patrícia, eu não tinha visto que o tempo passou tão rápido, né? Pois vi agora. Bom, gente, a ideia do Senai em Araras é que ele se torne uma referência. Nós fazemos muitos trabalhos já para todo o país, nem para o estado de São Paulo, não é? Nós estamos atendendo plantas fora mesmo do estado de São Paulo. Mas nós precisamos aqui fazer coisas especiais para a nossa cidade, e essa é a ideia principal. E quando a gente fala das mulheres aqui, Patrícia, eu faço um destaque muito importante entre QI e QE. QI, coeficiente de inteligência, o QE, coeficiente emocional. Nós destacamos aqui nas 10 competências do Fórum Mundial, né, falando um pouquinho mais sobre soft skills, mas por que eu fiz essa frente de abordagem agora, né? No passado, o homem, ele saía à caça, né, na época que a gente ia pegar fora de casa, não tinha mesmo, né? Era a estrutura daquele momento, e quem ficava em casa
cuidando da casa em si, dos filhos, dos conflitos, das dificuldades, cuidando da despensa, o que tinha, o que não tinha, fazendo toda essa logística, a mulher. E ela desenvolveu uma característica que o homem, naquela ocasião, de lá para cá, não teve tanto desenvolvimento, que é o coeficiente emocional. Esse QE que está sendo tão pedido pelo mercado hoje. Então, o que eu diria para você, sim, o mercado de trabalho para a mulher, ainda mais agora, nesse novo perfil da indústria 4.0, ele é o mais receptivo possível. É claro que dentro disso nós precisamos da hard skills, algumas competências sim, mas quero lembrar que a mulher não é simplesmente... eu peguei uma empresa esses dias na área de construção civil com meninas no processo produtivo, né? Aí eu perguntando para a pessoa, ele disse, olha, elas dão um resultado muito melhor, porque eu não me interesso mais pela força, o que me interessa é esse coeficiente emocional para fazer a gestão de tudo isso. Então as mulheres se desenvolveram bastante e o mercado percebeu isso. A título de exemplo, você, esse expoente que está fazendo a entrevista hoje com perguntas muito bem elaboradas. E eu te elogio por isso, e em extensão a todas as mulheres que estão nos assistindo e se tornaram esse diferencial. Muitas mulheres hoje ocupam as primeiras posições em tomada de decisão em grandes corporações. E é um exemplo clássico deste novo mercado. Que ótimo. Vamos correr atrás dos nossos sonhos, né? E todos nós, né? Estamos vivendo num mundo colaborativo hoje, né? Tem que somar tudo isso. Não só a mulher como expoente, o homem, imagina essas competências sendo combinadas. Vamos finalizando, é uma pena, porque a nossa conversa iria longe aqui para a gente explorar. Mas aqui nós falamos de empoderamento digital, inteligência artificial, mapa mental para execução de tarefas, são diferenciais que definem essa transformação. Como cada um de nós devemos nos colocar diante de tudo isso, colocar em prática? Ou será que a pergunta correta seria, onde eu quero estar? Quais são os meus diferenciais? Pois é, temos bastante tarefas aqui, né? É uma satisfação nós contarmos com a extensão para tantas pessoas nos ouvindo hoje, né? Precisamos realmente entender que nós podemos criar o nosso futuro. Essa é uma frase, inclusive, atribuída ao próprio Peter Drucker, né? A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, não esperar que as coisas aconteçam. O Senai está muito grato, sem dúvida nenhuma, por termos participado junto com vocês desse momento tão importante. Eu sei que isso foi rápido demais, né, Patrícia? Temos bastante coisas a falar ainda, mas é muito bom saber que isso causará impacto positivo na vida das pessoas. Somos muito gratos, eu particularmente agradeço a você, a Vera, que nos deu essa oportunidade, a CIA, e tantos parceiros como o Beto Ribeiro, que tem tornado isso disponível, né? O Senai está de portas abertas a todos vocês. O professor Barreto, que é o nosso diretor, certamente vai ter grande prazer em recebê-los aqui, e toda a equipe da qual eu faço também parte. Muito obrigado a todos, boa noite e fiquem com Deus, viu? Que ótimo, boa noite, obrigada pela participação de todos, agradeço aí a equipe da CIA sempre junto com a gente, o Murilo que nos deu suporte nessa live também, não posso deixar de agradecer meus parceiros aí, sempre antenados nessa transformação digital, as pessoas aqui comentando, nós estamos aqui com as 3 páginas, mais a página do Senai também transmitindo, esse conteúdo ficará gravado, como eu já disse. Acompanhem a CIA, traremos próximos temas pertinentes aí sobre todo esse novo mercado, sobre o que o comércio, o varejo precisa. Pedimos para que vocês façam esse contato, está o nosso WhatsApp na tela, sugiram temas, o que vocês gostariam de ouvir. Nós temos profissionais, olha o exemplo do Edevanir hoje, capacitados, com poder de conteúdo valioso, que nos direciona, nos dá rumo, é isso que a gente quer enquanto a CIA. A gente vê essa preocupação da diretoria da CIA, na presidência do Roberto José Bequim, do executivo Luiz Roberto Biagio, eles estão... O que a gente pode fazer para levar um pouco mais de conhecimento? O que a gente pode fazer para que o comércio se capacite cada vez mais, esteja preparado essa pandemia que acelerou 10 anos em 8 meses, né, Devanir? Então, a gente tem essa preocupação, o Senai está com a gente, temos muitos parceiros nessa qualificação, eles estarão vindos no nosso Conexão do Futuro, todos são bem-vindos. Quem quiser agregar, compartilhar sua história com a gente, passa para a gente no e-mail, manda no WhatsApp, que nós vamos atrás para ouvir vocês. Muito obrigado, boa noite, valeu a sua participação, todos. Um beijo, até a próxima. Tchau, minha gente. Boa noite.